Bora ver aqui Boku no Hero E o curso de vilão. Como sempre a gente vê nos resumos via Tsukuraya. Pois Bora. é, meus amigos, não. Meu Deus, ele tá no Seus olhos Minecraft. não Meu estão Deus. pregando peças em você. Deus. Pois Ele o que está no você leu Minecraft. nesse título é real. Como Você maconha Play. Tsukuraya da Silva Santos, meu verdadeiro nome, pode olhar na RG. Estou trazendo um vídeo novo de Boku no Hero nesse canal falido. Uou. Sim, bebê, o canal Tsukuraya está de volta a todo vapor. Aí depois desse vídeo ele fica sem postar durante 2 anos. Você é safado. Bom, como o último vídeo de Boku no Hero aqui no canal consegue ter mais tempo do que o de Dr. Stone, eu vou ter que dar uma breve recapitulada pra vocês. Mas antes, meus amigos, estão escutando esse som? Exatamente, é ele. Do Opera G. Uou! Vai lá no link na descrição do Tsuki e baixa com o lá link pelo dele. link dele, galera. Na última temporada, o Midora e os outros alunos estavam fazendo um estágio com heróis profissionais pra adquirir experiência. Ou seja, basicamente um jovem isso? aprendiz, só Que que... isso? Por que o Tsuki ele tá assim? Porque esqueceu de cortar as canelas de Tsuki. E essas canelas tortuosas? Tá se achando malhado ou tá se achando Se eu deixasse, vocês iam ficar aí direto, mostrando que o egoísmo de vocês não tem limite nenhum. E no fim, esse estágio terminou com o Midora tendo que lutar contra o líder da Yakuza, que por algum motivo usava uma máscara da peste. Eu acho que ninguém avisou pra ele que o surto da peste bubônica já acabou, tipo, pelo menos uns 300 anos. Mas tá certo, né? É melhor se prevenir do que remediar. E além disso, o Endeavor virou o herói número 1, já que o All Might entrou na fila do INSS... INS... Eu não sei falar essa porra! Ou seja, o cara cansou de salvar o mundo e agora vai gastar todos os seus últimos dias e centavos tomando pinga e jogando sinuca no bar. Ou seja, a vida de um merece rei. um descanso, Mas né? o ponto principal é Trabalhou que o Endeavor, demais, no né? primeiro Engraçado dia que de o herói... Endeavor se tornou o número 1, não porque ele superou o número 1, é porque o número 1 se o aposentou. número 1 se aposentou. número 1 É muito acaba sendo triste. atacado por um gnomo. Só que não era qualquer gnomo. Esse É um claramente era muito mais bolado do que os normais. Tanto que o Endeavor até consegue vencer ele, mas o bichinho saiu, ó, lascado. E assim acaba a 4ª temporada de Boku no Hero. Então agora, meus amigos, vocês já sabem, pega uma pipoquinha pra assistir enquanto me come, porque... Vai comer! Calma aí, pô. Essa temporada começa onde a última parou, mostrando o Endeavor depois de vencer o Nomo e o Hulk chegando pra ajudar ele. Mas, pra surpresa deles, aparece alguém parabenizando o Endeavor por ter matado o Nomo. E esse alguém é simplesmente o Dabi. Cê é louco, meu pai é o número 1, porra, fala dele! É o pai, pode valeu, crer, né? cidadão, tamo junto. Pera aí, tu me chamou de pai? Oxe, eu não. Eu ouvi tu chamando ele de pai. É só modo de Ih, falar, paizão. rapaz. Aí, ó, tá vendo? Falei de novo. Beleza, então, né? Vou pegar o corpo desse nome aqui e meter o pé, beleza? Beleza. Ô, porra, pera aí. Tu não pode levar ele, não. Tamo junto, pai. Benção. Falou! Ele me pediu a benção? E bom, o objetivo do Dabi ali mesmo era recuperar o corpo do Nomo. Mas, pro azar dele, a coelha, no caso, a Mirko, aparece bem na hora e ele acaba tendo que meter o pé. E logo em seguida disso, a gente tem um plot twist com o Dabi conversando com o Hawks. Onde basicamente o anime dá a entender que o Hawks é um traidor. E que ele já sabia que o Ele não ataque fez ia isso, não. acontecer. Mas aí a gente tem um plot Gente. twist duplo. Com o anime mostrando que, na real, o Hawks não era o traidor, mas sim que ele tá se passando por um infiltrado na Liga dos Vilões. Mas assim, Uou. a gente Caralho, ele é o finalmente traidor do vai pro traidor nosso do traidor, E velho. aí a gente tem um plot twist que na verdade a gente achava... Ele fingia que era infiltrado pra trair duplamente. Exatamente. Caralho, galera. o homem é muito foda. Aqui não é omelete pra se ficar de teoriazinha. Olha, que tava lá puxando o ronco. Até É que isso do aí. nada ele tem um sonho e acorda com a mão brilhando por causa do One for All. E a janela do quarto dele simplesmente arrebentada. E isso aconteceu porque ele acabou vendo de novo os outros usuários do One for All. E não só isso, como ele também viu memórias do All for One e do primeiro usuário. Onde ele acaba descobrindo que eles, na verdade, eram irmãos. E com isso, o Midori acaba ficando preocupado e vai falar com o All Não Might lembrava pra disso, ver não? se ele já teve alguma experiência parecida com a dele. Então, tu sabe o que pode ter acontecido, All Might? Sei, com certeza eu sei. O quê? O que você sabe? Que eu não sei de
porra nenhuma. Filósofo. É aquele Meu herói. velho ditado, Jovem Meu Midori. herói. Só sei que nada sei. E Falei. quando o All Might diz que nunca passou por algo parecido, eles ficam um pouco preocupados. Pois chegou ao ponto do One for All se ativar sozinho enquanto o Deku dormia. Ou seja, eles estavam com medo do poder dele estar fora de controle de alguma forma. Mas sem tempo pra se preocupar Que com idiota. isso. Afinal, o Aizawa já chega mandando a turma toda pro exercício. Onde chegando lá, a gente descobre que a turma B também vai participar. Ou seja, resumidamente, o exercício vai ser uma batalha em grupos entre a turma A e a turma B. E assim, Maneiro. mano, essa Bora porra botar de todo mundo pra se batalha durou matar. simplesmente 12 episódios. Nossa. É metade Caraca. da temporada inteira nessa merda. Meu Deus, não é Isso tudo é possível. só pra mostrar o quanto os alunos evoluíram e mostrar eles aprendendo algumas habilidades novas. Tipo o Tokoyama, que é um fudendo pássaro. Pô, mas e é me anime de aparece lutinha, dizendo né? que Tem que ser aprendeu lutinha. a voar. Eu já adianto pra vocês que nessa parte a única luta que realmente importa é, adivinhem, a do Midoriya. Mas algo que também vale ressaltar aqui é que tinha mais um participante, o Shinzo. Aquele moleque que tinha o poder de fazer lavagem cerebral. Toda pessoa responde qualquer coisa que ele Colocou falar. Pyong. Esse exercício vai servir como uma prova pra ver se ele vai entrar ou não. Sendo que já Colocou era pra ele Pyong Lee, provavelmente cara. estar na Way. Só que na primeira chance Isso do é moleque se engraçado. provar pra escola, o cara simplesmente deu o azar de cair contra a porra do protagonista. E agora, pro azar dele, de novo o cara cai contra a porra do Midoriya. Então eu acho que eu não preciso nem comentar que o cara tava assim pro Midoriya. Mas assim, tava na hora da verdade. Quem será que sairia vencedor? O Midoriya, que foi escolhido pra herdar o poder destinado pra acabar com o mal da humanidade? Ou o Fudido do Shinzo? Com o Fudido. incrível poder de uma máscara de Mortal Kombat e muita fé. E bom, por mais que a resposta pareça meio óbvia, não é tão simples assim. Afinal, o time da turma B, além de ter o Shinzo, tinha o Monoma também. E o poder dele é Ctrl+C, Ctrl+V dos poderes dos outros. Então, basicamente, eles tinham dois caras no time com poder de lavagem cerebral. E por isso, o Midoriya teve que lutar a luta inteira no modo MC Mudinho. E, mano, imagina o quanto esse poder não deve ser nada prático. Porque imagina a situação, tipo... Salve, amigão. Salve. Seguinte, só pode responder sim ou não. Teu pai já descobriu que tu é gay? Se fuder, moleque. Mas, bom, depois de um tempo, o Midoriya finalmente tá prestes a capturar o Monoma. Só que na hora, ele vai com tanta vontade de pegar o cara que Meu Deus isso do acontece. céu, cara. Sim, mano, o Midoriya foi idiota. tanto no pensamento de caralho, eu preciso pegar ele, que na hora simplesmente despertou outra individualidade de um dos antigos usuários do One for All, o Vai, Chicote Nossa Senhora. Negro. O que, tipo assim, é basicamente a individualidade perfeita pro que o Midoriya tava querendo. A única questão é que o moleque não consegue lidar com tanto poder ainda. E assim, entra no modo Serve pra nada descontrolado. esse Sou um também. idiota, mas sou um Pô, bom também. quantas temporadas na cara aí, véi? Sou os dois também. Mas eles conseguem controlar isso antes que alguém se machucasse, com o Midoriya se deixando ser pego pela lavagem cerebral do Shinzo. Onde é mó bonitinho a ceninha, com o Shinzo com um sorrisão na cara, falando pro Midoriya que em algum momento eles vão lutar de novo. E olha só que fofinho, mesmo ele estando numa prova que o futuro dele depende disso, o cara deixa a competitividade de lado pra ajudar o amiguinho. Que cena parece. linda. Eu só acho que ele não esperava que logo depois do Midoriya voltar ao normal, ele ia dar um cacete Aí é nele e no foda, time né, dele Midoriya? inteiro. Porque os caras perderam de 4-0. Pois Aí é rapaziada. foda, mano. Todo dia sai um malandro e um otário de casa. E é assim que acaba esse arco das batalhas em grupo, com a turma Aí A é vencendo foda. de 3-1 contra É, a turma B. Midoriya. Onde depois disso que aconteceu, É esse que quer ser o herói obviamente, número Midoriya um? se reúne de novo com o All Desonesto Might desse e jeito? o Bakugou para discutir sobre o que aconteceu com o foda. One for All. E assim, o Midoriya explica que o próprio usuário, que era o dono do Chicote Negro, falou com ele e disse que aquela era só uma das 7 individualidades que ele ia despertar a partir de agora, pois elas são as individualidades de cada um dos outros usuários do One for All. E sim, mano, se não bastasse o cara ter a maior super força do mundo, ele ainda vai ganhar mais 7 poderzinhos. A sorte é que agora o Bakugou tá de boa com o Midoriya, porque se ele ficou maluco quando o Midoriya apareceu, Mas o All Might, ele usava as outras? Então, Eu não lembro Fica dele usando, questionamento. não sei.
nasceu com o poder da noite pro dia, imagina o que o cara ia fazer quando ele visse o moleque com 7 individualidades. Mas, como eu disse, isso ficou no passado, pois agora o nosso mano Bakugan tá tentando ajudar o Midoriya a usar esse poder de novo. Porque depois que ele perdeu o controle daquele jeito, ele acabou inconscientemente trancando esse poder, por medo de não conseguir controlar de novo e acabar machucando alguém. Mas eu tenho que falar pra vocês que essa temporada aqui começa a fazer algumas coisas que me incomodam um pouco. Por exemplo, em comparação com o mangá, agora era pra ter a apresentação do que vai ser o vilão mais importante pro arco de My Villain Academia, que é simplesmente um dos arcos mais insanos do mangá. Mas no anime, eles por algum caralho de motivo, eles não só pulam essa apresentação, como resolveram inverter a ordem das coisas. E o arco do Shigaraki só vai começar daqui 7 episódios. Autor de Boku no Hero. Ô, se liga, rapaziada, eu organizei o arco aqui da melhor forma possível pra tudo se encaixar bonitinho. Já tá tudo pronto pra vocês, é só desenhar. Produção do anime. Não gostei não, vou mudar tudo. E o que eu quero dizer quando eu falo que eles invertem a ordem é que esse vilão, por exemplo, que eu acabei de falar pra vocês, Mas assim, como você vai acreditar numa pessoa que usa máscara com o nariz pra fora, É né? foda também, Aí é né, difícil. Paizão? A gente já aprendeu Aí- que isso é completamente Pô, usar ineficiente. máscara com o nariz pra fora é foda, né, Paizão? Que coisa tão triste isso. é o complicado isso aí. Redestro, ou como carinhosamente eu gosto de chamar, o Doofy Smith do Phineas e Ferb. Nossa, pior que é igual, mano. Parece mesmo, tá? Nossa, ele é igual, velho. E ele é o Parece líder muito. do Exército da Libertação. Exército esse que a gente simplesmente ouviu falar deles do nada quando o Hawks mostra um livro pro Endeavor, onde ele tá passando uma mensagem codificada pra ele. Sendo que no mangá, essa cena só acontece depois do arco da Liga dos Vilões já ter acabado. E é por isso que essa cena faz muito mais sentido no mangá. E eu também já adianto pra vocês que o arco que eles tiveram a brilhante ideia de colocar no lugar do arco do Do Shigaraki nada. é o arco onde o Midoriya, o Bakugo e o Todoroki vão fazer um estágio de novo. Só que dessa vez na agência do Endeavor, onde esse arco só serve pro Midoriya conseguir usar lá no finalzinho o poder do chicote negro de novo. E também pra mostrar o Endeavor de coitadismo, porque a família dele toda odeia ele. Como Só porque se ele batia não na galera? merecesse Só porque ele é um tudo filho isso. da Ah, que não puta. sei Ai, o não, quê, que não isso? sei o que lá, meu filho me odeia, meu outro filho me odeia, minha mulher me odeia, minha filha me odeia também nessa Injustiçado demais, porra. tadinho dele. Meu outro filho só não me odeia também Injustiçado, porque ele tá véi. morto. Pois é, assim até parece que tu abusou de todos nós mentalmente, bateu na nossa mãe, causou a morte do nosso irmão, né? Tá de castigo. Pois é, né? Eu digo que quando você é um péssimo pai e marido, a sua família toda vai querer distância de você? Ora, se não são as consequências dos meus próprios atos? Mas enfim, como eu já disse, esse arco todo só serve pra mostrar isso. Que o Endeavor se arrependeu do que fez e que de pouco em pouco os filhos dele estão tentando se aproximar dele de volta. Com exceção do Natsu, que fala na cara dele que nunca vai perdoar ele pelo que ele fez. Concordamos, mais do que justo, mas eu acho que ele só não esperava que quando ele tivesse saído de casa, que o antigo vilão que o Endeavor prendeu no passado ia sequestrar ele pra matar ele na frente do Endeavor. Afinal, o que ele mais queria é que o Endeavor matasse ele com as próprias mãos. E o Endeavor vendo isso, meu amigo, o cara trava e não consegue fazer nada enquanto o filho dele tava Ih, prestes rapaz. a morrer. Mas, por sorte, a rapaziadinha do barulho, vulgo Deku, Baku e Todoroki estavam Por lá. sorte, E conseguem os fazer o trabalho de um protagonistas herói estavam profissional. apostos. O que a porra do Endeavor não faz. Salvando o irmão do Todoroki e detendo o bandido. E aí pronto, né? Tá tudo certo. O Endeavor sai correndo pra abraçar o filho dele e abrir mais uma vez os portões da Coitadolândia. E já o Midoriya, durante essa treta, consegue usar mais uma vez o chicote negro, depois de ter ficado tanto tempo com o poder travado. Mas agora que isso acabou, vamos finalmente pro arco dos vilões. E Não vamos pro arco dos vilões. Ainda tem um episódio inteiro pra falar de um amigo de infância do Aizawa que ninguém nunca ouviu falar. Pois é, o Aizawa e o Prentice Mickey acabam sendo chamados pra um lugar onde eles prendem alguns Nossa, cara. vilões. Porque os caras tinham uma teoria de que o Kurigiri, aquele cara dos portais da Vila dos Vilões, podia ser, na verdade, um cara chamado Shirakumo, um antigo amigo de escola deles. O Caraca. único problema é que esse moleque tinha ido de F na frente do Aizawa quando eles ainda eram jovens. Então, tipo, como esse cara ia ser ele? E bom, antes que pense que ele acabou sobrevivendo ou algo do tipo, eu odeio acabar com a felicidade de vocês, mas não, ele realmente
literalmente foi de base. A questão é que o All for One Gêmeos. deu algum jeito de Irmãos. trocar o corpo do moleque antes do velório e assim usar o corpo do moleque morto pra transformar ele num gnomo. E mano, eu acho muito engraçado que literalmente aconteceu isso daqui. Ô velho, mesmo que esse cara seja nosso amigo de infância, o que você espera que a gente Obrigado pelo faça? réu. Tu quer que o quê? Que a gente use o poder da Seu amizade pra Apolo. fazer ele falar alguma Obrigado. coisa, sendo que ele tá morto tem literalmente anos? Tu tá viajando, né, velho? Essas coisas não acontecem na vida real. 5 minutes later. Vai, moleque, você consegue! Seus melhores amigos de infância estão aqui por você! Vai, cara, você consegue! Eu boto fé! Eu boto fé, você vai conseguir! Confia em você mesmo! Confia em você! Eu tô morto, porra! Me deixa em paz! Pois é, como já era de se esperar, o Aizawa e o Present Mickey de alguma forma conseguem despertar o mínimo de consciência que ainda tinha do amigo deles, daquele gnomo. E assim consegue fazer ele falar uma palavra: hospital. E por que hospital? Bom, é por Foda. causa disso aqui. O velho que ajudava o All for One e que agora tava fazendo algum tipo de experimento maluco com o Shigaraki. E com a gente trazendo isso aqui à tona, finalmente eu posso confirmar pra vocês que Caraca, chegamos é no- isso que significa? Eu ia gritar, levem ele pro hospital agora! Ele quer ir pro hospital! Mano, o que eu ia pensar era tipo, mano, o cara tá Muito doido, cara. com muita dor ali, tá Ele passando precisa mal. ir pro hospital, né? Precisa de atendimento médico. E é chocante ver o que a droga faz com uma pessoa. O arco dos vilões! Esse experimento que esse velho tava fazendo é nada mais e nada menos que eu não sei. Eu tinha que começar explicando pra vocês que eu não tenho a mínima ideia do que é. Porque logo no início do próximo episódio, a gente vê o Shigaraki e a liga toda lutando contra um gigante pelado. E eu sei, mano, eu falei pra vocês que a cronologia desse arco especificamente é toda estrambelhada, é muito confuso. E bom, eu também sei que eu acabei de falar que ele tava pelado e aqui ele tá de calça, mas no mangá ele tava pelado. E tipo assim, pensamentos intrusivos vêm aqui na minha mente, tipo... Ele é gigante. Será que a peça dele também é gigante? Ou será que a peça dele é... Por que você tá pensando nisso, Su? Por que Não ele vou tá ficar falando pensando disso? nisso, não. Mas basicamente, o motivo pensando. dele estarem lutando contra esse maluco é porque depois que o All for One foi preso, o Shigaraki meio que virou o mais próximo de um líder pra todo mundo. Só que pra realmente ele se tornar um novo líder deles, obviamente o moleque tem que mostrar que tem culhão pra isso. Porque, mano, era o All for One e o Shigaraki. É bem difícil de chegar aos pés desse cara aqui, tá ligado? Fiquei sabendo que você tá querendo ser o novo Pica agora, já que o antigo Pica tá preso. Pois é, velho. Eu tenho que fazer a rapaziada aí toda vez que eu sou pica também, tá ligado? Ixi, meu filho, do your jumps. É o quê? Dá teus pulos, porra. Ô meu caralho! Basicamente, o velho diz que tem um grande poder a oferecer ao Shigaraki, mas que por enquanto ele ainda não bota muita fé nele. E diz Ele é o que a forma Robotnik, do né? Shigaraki Os se Miguel provar aí. pra ele e conseguir a completa lealdade dele é derrotando e conseguindo a lealdade também do gigante pelado, que basicamente é um dos seguidores mais fortes do All for One. E assim a liga começa a batalhar contra esse cara, onde rapidamente a gente tem um corte no tempo, onde a gente descobre que eles estão lutando contra esse cara há mais de um mês. E que pior, Meu nesse Deus tempo do todo, céu. o Shigaraki não dormiu uma Cara. vez sequer. O cara simplesmente não consegue parar de ser fiel ao papel dele. Ele já é todo fudido da cabeça. E agora o cara não dorme por mais de um mês e meio. E vamos lembrar que a gente tem um painel dele falando Você que joga LOL. joga LOL. O Shigaraki joga É LOL. sério? Não, é Isso é zoeira. real. Esse cara simplesmente é a adaptação mais fiel do cara Isso é mais real. fudido que eu já vi, mano. Mas bom, infelizmente Meu ou amigo. felizmente pro Shigaraki, a luta deles contra o gigante pelado é interrompida com alguém ligando pra eles dizendo que sequestrou o fornecedor deles. E que se eles quisessem de volta a eles, eles teriam que entrar no território dos caras que ligaram pra ele. E enfrentar uma tropa de mais de 100 mil pessoas. E quem é esse cara, vocês me perguntam? Bom, é a porra do vilão que eu falei antes que o anime simplesmente não quis apresentar pra gente. E agora parece que ele simplesmente apareceu do nada pra fuder o Shigaraki. Sendo que não, no mangá a gente vê que desde antes ele já tava planejando acabar com a liga. Mas enfim, apesar do olha Shigaraki aí. tá mais de um mês e meio sem dormir, ele decide ir pra lá e foda-se. Afinal, pro jogador de LoL, qualquer desgraça é pouco. E bom, quando eles finalmente chegam lá, eles são recebidos de uma forma que é bem diferente do que eu tava esperando de uma guerra. Eu acho que nem a liga tava esperando
por isso, pois todo mundo fica com uma cara de bunda. Só que como a animação dessa temporada às vezes é meio podrinha, eu juro que eu fiquei rindo dessa cena que nem um idiota por uns 15 segundos. Presta atenção que o maluco falou que vai arrancar a cabeça de vocês. Moleque, Paulinho Vulcão tá boladão, menor. Aí o bagulho vai ficar... muito feio. Mas assim, acaba o papinho e finalmente começa a porradaria generalizada, onde a liga toda se separa pra avançar. E a primeira luta que a gente acompanha é da Toga, que luta contra essa mulher de azul, que é uma jornalista que fica a luta inteira enchendo o saco pra fazer uma entrevista com a Toga. E o lance é que a individualidade dessa mulher é colocar minas terrestres no chão. Então o resumo mais sincero que eu posso dar pra essa luta pra vocês é isso aqui. Beleza, boca aí na porrada. Da porra, viado! O chão explodiu! Ah não, sua vagabunda! Agora eu cansei! Ela tava no ar, ela tava pulando. Ela colocou uma mina no ar? Pelo menos parece Acho que que é quando acabou ela as cai. bombas. Putz. Mas bom, depois de um tempo sendo explodida pra lá, pra cá, a Toga resolve usar sua individualidade pra se transformar na Uraraka. O que vendo pela primeira vez eu achei meio estranho, porque a individualidade dela é só se transformar nas pessoas. O que ela achou que ia acontecer? Que os caras iam ver ela se transformando na Uraraka e ia falar: ih, rapaziada, cadê ela? Mas aí que tá, porque de alguma forma a individualidade da Toga evoluiu. E assim, ela usa o poder da Uraraka pra fazer todo mundo sair voando. Ah. e soltar Caralho, é elas muito lá OP de essa cima. mina, velho. O único Ela problema roubou o é que ela poder. foi explodida umas 500 vezes. E por causa disso, a coitada simplesmente sai da batalha e cai dura no chão. Mas por sorte, o Twice Mas encontra foi ela burra logo também, depois. né? Podia ter usado esse Por poder aí não antes. tanta sorte Não, assim, mas eu acho que ela não alguém sabia, né? também encontra ele. E esse alguém é ele mesmo? Finalmente encontrei o cara que tava acabando com a minha vida! Eu mesmo! Bom, aqui vai precisar de um pouco de explicação, mais especificamente sobre o passado do Twice, onde basicamente ele era um cara normal, vivendo sua vida, até que um dia ele foi demitido. E já que ele não tinha ninguém, ele acabou ficando totalmente solitário, com uma única exceção, dele mesmo. Afinal, a individualidade dele é criar cópias de si mesmo. O único problema é que ele acabou abusando demais do poder dele e ele fez muitas cópias dele. Ele não sabe quem é resultando ele. num dia em que as cópias simplesmente começaram a se matar, com ele sendo o único Caralho. sobrevivente. Ah, vou fazer uns clones aqui só de meme, o que poderia dar errado? Aí você deve estar pensando, Nossa. se ele sobreviveu, então tá de boa, né? Não está de boa. Porque após assistir ele mesmo se matando inúmeras vezes, o cara simplesmente ficou que nem garota alternativa, fudida da cabeça. E o mais importante de tudo, ele ficou tão confuso que ele sequer sabia se ele era o Twice original. Se ele era o Devido real ou ao não. fato dos clones dele sempre desaparecerem depois de sofrer um certo dano, ele passou o resto da vida toda evitando se machucar por medo dele ser um clone. E é esse motivo dele estar sendo atacado por ele mesmo, pois um cara do Exército da Libertação, sabendo desse trauma do Twice, usou o poder dele de transformar objetos em pessoas e fez um clone do Twice pra mexer com a cabeça dele. E assim eles pegam a Caraca. Toga e Deus. simplesmente quebram o braço do Twice, com o objetivo de fazer ele assistir ela indo de F e assim fazer ele ficar mais maluco do que ele já é. O problema é que essa ideia dele acabou sendo a ruína deles, porque o Porque Twice aí ele percebeu descobriu que que não- ele não é. desapareceu com 2 braços quebrados. Ou seja, ele não é o clone. E juntando com o fato dele descobrir que ele é o Twice verdadeiro e com o desespero pra salvar a Toga, o cara passa por cima do trauma dele e começa a fazer trocentas cópias dele mesmo. E assim conseguindo salvar não só a Toga, Maneiro. mas fazer a batalha contra os 100 mil soldados ficar muito mais equilibrada. Aí, chefia, tive um plano que vai deixar nós totalmente na vantagem na batalha. Posso fazer? Mete bala, pai. Alguns minutos depois... Nossa, caralho. Aê, O plano Juninho, cê era tá ligado que isso ajudar aqui os vai... caras, funcionou. Mano, o maluco ele fez uma terapia de choque Fez terapia de e choque, curou o véi. maluco. Ser descontado do teu 13º, né? E bom, enquanto tudo isso rolava, o Shigaraki tava tentando correr pra Esse torre, fogo ficou bom, onde Tsuki. o Dolph Smith
O foco ficou legal. Tava. E o W tava fazendo a batalha de fogo contra gelo número 555 mil dos animes. E sem muito enrolar, o Shigaraki consegue chegar na torre. E pra poupar tempo e esforço, ele nem se dá o trabalho de subir. Ele só derruba a torre com o poder dele mesmo. Não posso falar que não funcionou. E assim começa a batalha final. Onde a gente acaba descobrindo que o poder do Restro é ficar bombado acumulando estresse. O que eu acho meio irônico quando a gente para pra ver que é um personagem calvo. O que, pra quem não sabe, calvície tem muita associação com estresse. Então, tem que explicar a piada pra quem é burrinho aí. Burro. Mas enfim, assim que começa a batalha, não demora muito pra gente perceber que o Shigaraki tá um pouco em desvantagem. Afinal, o Redestro simplesmente pega ele que nem um bonequinho e quebra a mão dele. Só que nesse momento, uma coisa estranha acontece, pois o Shigaraki consegue apenas com 2 dedos desintegrar um pouco do dedo do Redestro. O que, pra quem não lembra como funciona o poder do Shigaraki, ele precisa tocar algo com 5 dedos dele. E sem muita enrolação, já vou mandar o papo reto pra vocês. Evoluiu. Sim, a individualidade Tá todo do mundo Shigaraki evoluindo nessa também porra. está Foi o evoluindo. arco de evolução. E isso piora de vez quando a gente vê ele chegando. O momento flashback! Calma. Apesar da história do Shigaraki ser meio grandinha, eu vou fazer um resumão pra vocês. Boa, aqui. resume. Toda a história dele gira em torno de uma pessoa, o pai dele. Afinal, desde criança o Shigaraki queria ser um herói, mas o pai dele, por algum motivo, odiava heróis. E falava que eles só causavam dor às suas próprias famílias. E quanto mais o Shigaraki insistia na ideia de ser um herói, mais o pai dele batia nele. Ah, meu Deus, meu filho tá querendo ser um herói e fazer o bem pro mundo. Não vai ter jeito. Vou ter que dar uma cadeirada nele. E o motivo do pai dele ter esses pensamentos é porque ele era filho de uma heroína. Pais dos anos. Dos anos. Sei lá, mano. Não, levando em consideração que é o pai de merda, então eu acho que eu acabei falando certo. Vamos lá. E o motivo do pai dele ter esses pensamentos é porque ele era filho de uma heroína. Mais especificamente, a própria mestra do All Might. Sim, o Shigaraki é neto da mestre do All Might. E bom, apesar do Shigaraki viver dizendo que queria ser um herói, até aquele ponto, ele sequer tinha despertado uma individualidade ainda. Então, tipo, de certa forma, nosso terrorista favorito... Ele era um Midori que deu errado, né? Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. era parecido com Midoriya. Mas tudo isso muda em um dia em que, depois de tomar um esporro do pai dele, ele tava no quintal chorando com o cachorrinho dele nos braços. Até que quando ele pisca, não tinha mais cachorro. Ou tinha, se você quiser considerar isso aqui um cachorro. E sim, galera, pra quem é um pouquinho mais ligeiro e tem uns neurônios mais ativos no cérebro, já entendeu. Aí é foda, hein? Por azar, aquele foi o momento em que o Shigaraki despertou a sua individualidade. Infelizmente, o doguinho virou purê. E assim o moleque entra em completo estado de choque. E sem entender nada que aconteceu, ele achou que tava sendo atacado por um vilão. E tudo piora ainda mais, porque a vida do Shigaraki... o pai dele. Ah, completa merda. Porque a irmã dele chega pra ver se ele tava bem. Afinal, o moleque tinha tomado uma surra do pai dele agora há pouco. E tava lá fora sozinho uma meia hora chorando. E obviamente que quando ela chega lá, ela acaba vendo um suco de cachorro no chão do lado do Shigaraki. E começa a gritar e sair correndo. Só que como o Shigaraki tava simplesmente traumatizado com o que aconteceu, ele não conseguiu falar nada. E aí a única coisa que ele consegue fazer nessa situação é correr atrás da irmã dele e agarrar ela. E assim como aconteceu com o cachorro dele, você já deve ter entendido o que aconteceu com ela também. Meu Deus. Nossa. Meu Deus. E bom, assim o resto da família dele vai chegando uma por uma pra ver o que tá acontecendo. E assim como o cachorro e a irmã, o moleque sem querer faz um purê da família dele completa. Até que chega o pai dele, que vendo o moleque sendo o único vivo enquanto a família toda tava pintando o pátio inteiro da casa de vermelho, ele simplesmente pega um pedaço de pau e dá na cara do moleque. E agora já tava começando a entender a situação um pouco melhor. E é nesse momento que, diferente de todo o resto da família dele, que ele matou totalmente acidente, ali foi de querer, propósito. ele avança no pescoço do pai dele com total intuito de matar ele. Pois é, rapaziada, se vocês acharam isso aqui pesado vendo essas cenas, me desculpa falar, mas é porque vocês não viram isso no mangá. Porque enquanto no anime eles dão uma leve censurada do poder de Shigaraki, fazendo as pessoas virarem uma espécie de pedra, no mangá as pessoas simplesmente começam a cair aos pedaços. Nossa. Foda-se. Só que nesse caso eu não tenho como culpar muito o anime, até porque como é que vocês vão colocar esse cachorro e essa criança desintegrada em TV aberta? Mas de qualquer forma não dá pra negar que no
mangá, toda essa história é muito mais impactante. Apesar de eu ser suspeito pra falar, já que eu sou apaixonado nesse painel aqui. Amigão, a arte Boku no Hero é linda, cara. É linda demais. Tipo, mano, olha essa porra aqui, velho. Mas enfim, logo depois de matar toda a sua família, pesado, o tá, a Shigaraki história? sai pelas ruas Pesado. pela Então. cidade, Pesado esperando mesmo. pra ver se alguém ajudaria ele. Coisa que eu já adianto pra você que ninguém ousou chegar perto desse moleque, porque, mano, ele parecia um defunto. E bom, como nenhum herói nem ninguém parou pra ajudar o moleque, quem acabou parando foi o All for One. E aqui vocês estão ligados como a história seguiu. A única coisa que ainda eu quero pontuar é que de alguma forma o All for One consegue recuperar as mãos de cada pessoa da família dele e dá elas pro moleque usar pra mexer ainda mais com a cabeça dele. Enfim, voltando pra batalha, assim que o Shigaraki finalmente relembra o seu passado, horrível, cara. está feito o ritual do buff dos Horrível. personagens de anime. Onde o E a buff mão que dele é fica na cara basicamente dele, que a aonde quem? individualidade Será que dele do não pai? precisa mais tocar as coisas com 5 dedos. Só que E a pata não do cachorro, para por cadê? aí, pois agora o poder dele não só desintegra Nossa. aquilo que ele toca, mas também tudo que estiver em contato com o que ele tocou, criando assim uma reação em cadeia. E outro buff que ele ganha é que o cabelo dele ficou ainda mais branco. Ou seja, com o histórico de personagem de cabelo branco, ele tá mais poderoso, né, galera? Foda-se o poder dele. O que importa é o cabelinho branco. Cabelo Mas branco. enfim, com esse novo poder pouquíssimo roubado, o moleque encosta no chão e simplesmente destrói a cidade inteira. Maneiro. Fazendo assim o nosso Dolph Smith se render. Afinal, ele teve que arrancar as próprias pernas deles para não ser desintegrado. Mas também, Caraca. após o gigante pelado ver ele fazendo isso, reconhece ele como um líder. Caraca. E assim finaliza o arco de My Villain Academia, com Shigaraki absolvendo o exército Maneiro. da libertação pra ele. E assim tendo agora mais de 100 mil soldados. E além disso, como foi prometido, o médico maluco começa a fazer aquele experimento maluco com Shigaraki, dizendo médico que ele vai maluco, experimento sofrer maluco. pra caralho levando choque. Mas que assim que ele sair dali, vai sair mais forte do que nunca. Então sim, basicamente aquela proposta insana que o velho fez pro Shigaraki, que fez ele passar por tudo aquilo, foi basicamente pra isso. Mas bom, basicamente essa temporada termina nos mostrando que apesar de todo esse poder novo do Shigaraki, ainda não está tudo perdido, pois o Hawks estava infiltrado lá já sabendo de tudo. É verdade. Então a sociedade de heróis pelo menos sabe o que tá acontecendo. E o que eles vão fazer com isso? Ótima pergunta, mas infelizmente a gente só vai ficar sabendo na próxima temporada, pois esse vídeo Que vai ser daqui finalizando 3 por aqui. anos e meio Então você já no sabe o canal do procedimento Tsukirai. padrão. 3 Deixe seu anos, like e me Suco traz o vídeo da próxima parte Opa. pra gente, guys. Like. Tsuki, traz logo, por favor. diga aí, vocês querem mais Não é um não? vídeo? Fala pro pai. Claro que a gente quer mais um vídeo. Claro. Só assim pra eu acompanhar. Comentem o que vocês acharam.